Pessoal, o vídeo já vai começar, mas antes eu preciso te dizer que é para Zapay. Se tu não pagou IPVA, licenciamento, multa, a Zapay parcela em 12 vezes no cartão para ti. Na descrição ou no primeiro comentário tu tem o link da Zapay para baixar grátis, fazer consulta pela placa e pagar em até 12 vezes qualquer coisa. A consulta é grátis, dá uma olhada, se usar meu código ainda tem desconto de 20%. Tudo na descrição no primeiro comentário, beleza? Agora vamos pro vídeo. Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional, mais especificamente começar esse vídeo falando que a diretoria colorada fez uma tentativa por Pedro Henrique, volante, 19 anos, cria da base, aliás, uma das principais promessas das categorias de base do Paysandu. Ele já está no time principal do Paysandu, que, se não me falha a memória, joga a Série C do Campeonato Brasileiro, né? E ele foi tentado pelo Inter, mas até o momento bateu e voltou. E o negócio não está com cara de andar, a não ser que uma nova tentativa aconteça. Mas Pedro Henrique é esse menino que você está vendo aí. A informação que é confirmada pelo presidente do Paysandu, que até diz, não é uma proposta do Inter, foi o empresário do jogador que trouxe a oferta pra gente e nós prontamente recusamos. Mas tudo bem, é normal no futebol tu usar intermediadores, tá? Teve uma tentativa. O Inter queria esse menino, de 19 anos, volante, joga como primeiro ou segundo homem de meio campo. Pelo que eu vi ali, não olho a Série C, mas olhei ali nas estatísticas, ele joga mais como um segundo homem saindo pela direita. Tentou um empréstimo dele, de janeiro de 2026 até janeiro de 2027, em que não pagaria nada, apenas o salário do jogador. Se ele aprovasse, em janeiro de 2027, o clube pagaria R$700 mil e compraria 50% deste menino. Se ele fosse bem, ainda tinha mais uma cláusula de compra de 20% por mais 500 mil. Ou seja, 1.200.000 e o Inter poderia ficar com 70% deste jogador. Para o garoto era bom, o empresário obviamente estava tentando fazer o negócio por conta de uma melhoria de sair de um Paysandu e vir para o Inter, em que ele poderia ganhar até 5 vezes mais do seu salário. Mas foi recusada a proposta, foi recusada a tentativa, o menino teve até alguns problemas de lesão, não jogou tantas vezes, teve lesão recente, fez poucas partidas na temporada, mas é tratado como grande joia da base do time do Pará e ele vai permanecer, é o que garante a diretoria do clube paraense. Então saiba, Pedro Henrique, volante, 19 anos, está no radar do Colorado aí como uma das possibilidades. Deixa eu te falar uma outra situação, que você sabe quando o repórter tá na zona mista ou num bastidor de estádio, principalmente numa concentração, muita coisa acontece. Eu falei hoje nos Setoristas, a live que eu tô fazendo, eu, Jeremias Werneck e o Bruno Flores, né, das 6 às 7 a gente faz diariamente essa live, e aí lá eu contei uma história sobre o Bernabé. O importante dirigente do Inter, antes da partida de Erechim, conversando com a imprensa, disse abertamente que não entende o porquê de tantas críticas da imprensa para cima do Bernabé. Ele disse mais, esse dirigente, caras, o Abel e o Pesolano adoram ele, acham ele um baita de um jogador. Tanto é verdade que o Pesolano foi defendê-lo na última entrevista coletiva e inclusive citou da proposta que ele teve recente, na virada do ano, do River Plate, simplesmente Marcelo Gallardo, que queria levá-lo para um dos dois maiores da Argentina. O Inter segurou, pagou caro por ele e tudo mais. Tem até uma versão aí, foi 13.700 de euros ou 5,5 de euros, tem duas versões. O empresário do jogador e o Celtic falam uma coisa, a direção do Inter fala que foi menos, enfim, aquelas coisas todas. Mas o Inter pagou caro, mais do que o River Plate estava disposto a pagar naquele momento, por isso não deu negócio. Mas o Inter está usando, dizendo, olha, não entendemos por que a imprensa bate tanto neste jogador. Só que detalhe, é que essa mesma pessoa, depois, ela fala, ele abre aspas, ele de fato só tem que melhorar um pouco a marcação, que é na verdade o que toda a imprensa e boa parte da torcida que eu vejo analisar fala abertamente. Bernabé joga muito bem na parte ofensiva, mas não é tão bom nessa parte defensiva. Bom, o Inter hoje tem o Bernabé como o cara que o Pesolano está dizendo, ele precisa estar sempre com a corda esticada, ele está sempre jogando, porque ele precisa disso para se manter, né, focado na situação. O Bernabé e o Matheus Bahia são os dois laterais, o Alisson está até voltando para o sub-20, mas pode ser chamado. Os dois são ofensivos, Matheus Bahia e Bernabé. A diferença é que o Bernabé vai à linha de fundo, o Matheus Bahia também pode ir à linha de fundo, mas ele é um cara que traz muito por dentro. Chega ali na entrada da grande área, traz para a perna direita e faz um jogo mais de toque, de passe, até de um cruzamento diferente, se bobear até com a direita, já teve vezes que cruzou. Mas enfim,
Fica este bastidor para a torcida da defesa do Bernabéu. Eu fecho esse vídeo confirmando que o Internacional já está oficial, não vai jogar a Copa Sul-Sudeste. Mesmo que tenha saído um material promocional da CBF, o clube não vai jogar. Aí tem algumas questões. Primeiro, não tem grana nessa competição. Não vai dar nada além de vaga na Copa do Brasil, que o Inter já está confirmado. Está na Série A do Campeonato Brasileiro, está na Via Gauchão classificado, não tem o porquê jogar esta competição. Ponto nova ali, não há o motivo. Não há grana, não tem nenhuma bet que botou alguns milhões, não tem transmissão de TV, vai ser por uma TV estatal, a TV Cultura lá em São Paulo, a TVE deve ser aqui, enfim, não tem nenhum atrativo para o Inter neste momento. A tendência é que a vaga fique com o Caxias, e o Caxias vai jogar. O Inter não é penalizado por isso, tem até no artigo uma penalização, mas é assim, ó, a penalização é se porventura o clube confirmar a sua participação, se é tudo certo, ó, vou jogar e tal, chegar nas últimas horas e não jogar, aí ele é punido pela CBF. Mas não é o caso, o Inter não vai nem confirmar nada nessa situação. Para quem pergunta, por que não coloca os jovens? Tem uma resposta que é interessante, tá? O Inter tá dizendo o seguinte, olha só, a base foi muito mal ano passado, o Inter sabe disso. O Sub-20 caiu, nem sei se vai ter rebaixamento ou não, mas né, a gente soube que teve todos os problemas lá, que no mudar o rebaixamento não sei como é que ficou. Mas o Inter precisa de um ano mais estável na base. Colocar eles, o América Mineiro joga a competição, acho que o Operário também, são times de Série B de Campeonato Brasileiro. Daqui um pouco tu começa a tomar pancada e tu mais vai expor os teus jogadores da base, mais vai trazer uma carga negativa do que melhorar os jogadores ou dar experiência para os jogadores. Então o Inter diz, cara, eu não vou colocar a base, eu vou fazer um ano mais calmo, mais tranquilo na base, vou deixar eles jogando sub-20 para recuperar um moral e depois lá na frente ver o que pode acontecer. O Inter que tá até dizendo que depois, no meio do ano, deve subir novos garotos, caso precise, porque tá sendo até muito sincera a conversa dessas pessoas, por isso que eu digo, conversa de bastidor com o dirigente ajuda muito, porque eles dizendo, olha, a janela do meio do ano não vai ser volumosa, é praticamente impossível. O Inter fez um esforço danado para trazer Félix Torres, Vilagra, Alejandro, os reforços que vieram, o Inter não deve trazer mais ninguém no meio do ano assim de grande impacto. Então assim, se precisar, vai ser a base que vai ajudar no meio do ano quando tiver aí nas disputas mais intensas de Copa do Brasil e Brasileirão. Mas é assunto para mais para adiante, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.